Vamos conversar agora sobre esse problema que atinge tanta gente. Ai, meu pai, bruxismo, disfunções na TM. São questões que têm que ser resolvidas, porque os problemas, quando a gente ignora, só se agravam no futuro. Vamos conversar com o Dr. Diego Guirra, que é cirurgião dentista, está com a gente hoje. Olá, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, prazer te receber, prazer viu? É todo meu. A gente pode dizer que esse também, assim como a ansiedade, vem naquele pacote do estresse e tudo mais, é um dos males do século. Os casos de bruxismo e disfunções na TM não param de aumentar? Sim, não. 80% hoje acomete a população brasileira, né? 80% das pessoas têm alguma disfunção na TM? Sim, muitas pessoas nem sabem que tem. Elas sentem dor de cabeça, elas sentem dor na musculatura, mas elas acham que é porque dormiu mal, porque é mau jeito, e na verdade não. E isso por quê? Porque elas estão apertando durante a noite e não estão percebendo? Isso, na verdade o principal motivo é a musculatura que está trabalhando demais. É como se você malhasse muito seu braço o tempo todo e depois quisesse relaxar, ia sentir dor. Tá. É a mesma coisa, você está trabalhando o tempo todo numa musculatura da face. E essa musculatura ela não para dia e noite e você sente dor por conta disso. Vamos entender então aqui, nessa maquete que você trouxe, quais estruturas são prejudicadas com esses problemas, com essas... A gente pode chamar de doenças ou são disfunções? Como é que ela... Na verdade, disfunção, né? Tá. Então esse distúrbio pode atingir o quê? Porque eu imagino que além da musculatura, tem outras estruturas, ligamentos, enfim, o que mais é acometido? Sim, na verdade a musculatura que mais trabalha são essas daqui, ó. É a nossa do masseter, certo? Que é essa bem forte da nossa face. E a estrutura também que a gente trouxe aqui nessa maquete é a articulação. Ela também é muito prejudicada por conta da força que a gente faz na TM, na musculatura. Né? E daí essa articulação ela pode inflamar, o que pode acontecer com ela a longo prazo? Tá, na verdade o que acontece? Essa articulação é como se fosse um joelho, um cotovelo, né? Então ela tem um líquido naquela região, ela tem toda uma proteção para conseguir fazer um trabalho. Quando a gente força demais ela, a gente causa uma disfunção nela, então a gente pode desgastar essa articulação, a gente pode diminuir o líquido que tem ali dentro e trazer dores, trazer estalos, trazer até mesmo travamento nessa articulação e a gente pode até ocasionar num paciente um problema que a gente sempre vê, que é o trismo, né? A musculatura ela forçou demais e o paciente não consegue nem abrir a boca. E aí como é que se resolve isso? Qual o tratamento para isso? A gente usa tratamentos de miorrelaxantes, né? Remédios, a gente pode trabalhar também com a toxina, com o Botox, o famoso Botox. A gente pode usar a plaquinha também que a gente trouxe para vocês verem como funciona. A plaquinha realmente é uma boa. Antes de falar da plaquinha, deixa eu mostrar para o pessoal de casa que a gente tem aqui algumas imagens de uma outra consequência que o bruxismo pode trazer. A gente está falando bastante aqui da articulação, mas os dentes também podem sofrer, né? Sim, sim, com certeza. Os dentes são os maiores sofredores em tudo isso. As pessoas, elas ligam bastante para a aparência, né? Mas os dentes também têm a função da mastigação. Quando a gente prejudica eles, a gente está prejudicando todo o nosso sistema. Olha lá, a gente tem os dentes saudáveis, que normalmente eles têm aí diferenças de alturas, né, nos dentes. E quando a gente vê uma pessoa que tem esse dentinho muito retinho, como se tivesse passado uma linha... É, isso mesmo. Provavelmente essa pessoa está sofrendo de bruxismo, né? Sim, como você pode ver na imagem da esquerda, né, você consegue ver o tracejado. É tudo isso que o paciente perdeu de dente. Então, ele rangeu ao ponto de desgastar. Isso ocasiona problema na função, o paciente ele vai ter problema na mastigação, ele também vai sentir muitas dores na região, esses dentes podem amolecer, então ocasionam vários problemas. Em casos mais graves, a gente pode ranger os dentes até chegar na dentina, no meio do dente? Sim, na verdade, em casos graves, o paciente começa a sentir muita sensibilidade. Além das dores de cabeça, muscular, ele começa a sentir dor nos dentes, começa a perceber que os dentes estão mais amolecidos, começa a perceber que a gengiva começa a retrair também, a aparecer mais dente ainda, causando mais problemas ainda para ele. Ah, olha lá. Olha lá, tem mais uma situação em que o bruxismo pode causar. Então, existe uma retração gengival também causada pelo bruxismo? Também, pelo impacto que causa, o ligamento vai diminuindo. Então, o ligamento que se junta a gengiva ao dente vai sendo perdido. Nossa, eu achei que essa retração pudesse ser causada principalmente por escovação errada, essas coisas. Quer dizer que o bruxismo também causa. Também causa. E isso é um problemão, porque depois que a gente fica com a raiz exposta... Ela não volta mais. A gente não volta mais e a gente morre de dor de assoprar esse dente, né? Isso mesmo. Qualquer coisa que
encosta ou chega perto ali, a gente já sente um choque, né? Tomar um Dói gelado, o demais. paciente sente dor. Qualquer alimento, na escovação vai doer. Sim. É um problemão. Bom, vamos resolver então, gente. O problema tá aí pra gente resolver. Ainda bem que existem esses profissionais para ajudar a gente, porque de fato é uma questão que muitas vezes as pessoas não tratam, não dão importância, por ser um problema menor, ou por justamente não saber que tem, como você falou no começo da conversa, e aí acabam muitas vezes deixando de lado. Vamos falar das soluções. Você falou das plaquinhas. Sim. Que tipo de placa é essa? Essa daqui é uma placa de acrílico, né, que foi colocada aqui para vocês. A placa hoje que a gente mais usa é a de acetato. Ela não tem esses contornos nos dentes, ela é um pouquinho mais reta, né? E faz com que o paciente, todas as vezes que ele está dormindo, ele tenta tocar um dente no outro. Deixa eu mostrar para a câmera aqui. Opa, claro, desculpa. Imagina. Ele tenta encostar um dente no outro e esse dente não toca. E essa musculatura, ela trabalha com muita força e não vai conseguir mais trabalhar, porque tem algo incomodando esse dente aí. Tá. Então a gente acaba usando. O tratamento para bruxismo sempre foi a placa. Tá. O Botox... Mas ele consegue resolver ou ele só vai evitar o desgaste dos dentes? Não, na verdade ele consegue resolver, porque essa musculatura ela tem uma certa memória, né? Ela trabalha com uma memória. Então quando você coloca a placa, essa musculatura ela não consegue mais ter essa memória de força. Então a gente reorganiza essa musculatura para ela não conseguir mais fazer essa força. Aquelas coisas de conversa de academia. Eu ouvi esses dias que existe uma placa que tem um tipo de uma molinha que não deixa a gente apertar. Existe isso? Na verdade, não. Quando a gente fala de qualquer placa que tenha mola, que seja mais leve, que seja mais mole, ocasiona mais ainda a força no paciente. Porque é como se você estivesse mascando um chiclete o tempo todo. Então você ocasiona força ali. Quando a gente trabalha com algo rígido, a hora que um dente encosta no outro, ele percebe que tem algo incomodando. E aí é quando a musculatura relaxa novamente. Tá. Gente, que assunto difícil, né? Agora, como existem alguns tipos de placas diferentes, existem aquelas que podem dar certo para umas e não dar certo para outras? Porque não é incomum também a gente ouvir pacientes dizerem que fizeram tanta força naquela placa que chegaram a quebrar a placa, ou apertam demais e acabam desenhando também essa placa, mordendo muito. Existe tratamento que não dá certo para determinado paciente? Na verdade, todos os pacientes vão ter o mesmo tratamento, com o mesmo tipo de placa, né? A gente não muda placa de paciente para paciente. O que a gente tem que mostrar para o paciente é que o uso é obrigatório. O uso, a única coisa que vai resolver o tratamento dele, o problema dele, é o tratamento com a placa. Então é conscientizar aquele paciente. Tá. Perguntas da galera, tem um monte já para Vamos lá. você, viu? Crianças com bruxismo, quais alternativas de tratamento? É a pergunta da Dani. Tá, crianças com bruxismo é muito comum porque está na troca de dente, está na fase de troca de dente e principalmente criança sofre muito estresse, né? Então ele está aprendendo coisas novas, ele está aprendendo movimentos novos, então ele vai tentar desgastar e vai tentar ocupar esse estresse em algum lugar, que vai ser os dentes. Nesse caso é tentar trabalhar a parte mais terapêutica, dar mais ocupação para a criança, entender mais o porquê que aquela criança está daquele jeito, o porquê que aquela criança está com estresse. Tratar a causa e não o problema em si. Né? Isso mesmo. Isso podia ser também pra gente, né? Pode ser um tratamento em conjunto pro adulto também, né? Com certeza. Tem que usar placa, óbvio, mas também é interessante que a gente tenha as nossas válvulas de escape para ver de onde tá vindo tudo isso, né? Por que a gente está compensando ou tá descontando, descarregando nessa estrutura do corpo, né, doutor? Sim, com certeza. Na verdade, a gente precisa sempre tratar o problema e não só curar sintomas ou coisa do tipo. A causa, né? Agora, a Regina quer saber qual o profissional mais indicado para aplicar o Botox no caso do bruxismo. Tem dentistas hoje especialistas nisso também, sim, né? Na verdade, quando a gente fala de bruxismo, ele é muito relacionado a dentista, né? Então, não existe um profissional correto que vai aplicar melhor, ou aquele que você mais se identifica. A gente sabe que dentista trabalha totalmente relacionado a dente e músculos da mastigação. Então, por isso que a gente acaba trabalhando mais e tendo mais pacientes em nossos consultórios para fazer esse tipo de tratamento. Mais pergunta para você. A Cláudia Finato quer saber. Bom dia, uso a placa de silicone, ela já está bem gasta. Seria mais indicado a de acrílico no caso dela? Sim, na verdade a de silicone a gente não usa mais pelo fato do silicone ser mole, né? Então, quando o paciente ele morde aquilo, ele vai sempre causar mais força, querer trazer mais força para estourar mesmo essa placa. Então, por isso que a gente passa de acrílico. Tá. Um especialista em bucomaxilar também pode ajudar nesse problema? Sim, com certeza. Na verdade, qualquer dentista, mesmo que seja clínico geral ou qualquer outra especialidade, vai conseguir trabalhar esse problema, porque isso é muito abordado na faculdade. Tá. A Marli Buares. Estou numa crise de bruxismo terrível, uma dor insuportável na musculatura e dentes. Chega a doer até o ouvido. O que você indica para ela?
Na verdade, procura um dentista correndo, né, no primeiro de caso. tudo, procura um tratamento. Sim. Né? Então, a gente Tem que não tem um procurar um milagre de profissional, né? medicação ou coisa do tipo, ela tem que procurar um profissional mesmo. Corre então pro consultório, viu, Linda? A gente sabe que na hora da crise a gente precisa de uma isso aí. ajuda, né? A Nath Oliveira, na gravidez piora o bruxismo? Pode ocasionar de piorar, porque o fato da mulher estar grávida muda totalmente hormônio, comportamento, então o bruxismo pode afetar muito mais esse paciente. Tem uma outra coisa que a gente não comentou aqui, mas imagino que seja uma possibilidade, comigo nunca aconteceu, graças a Deus. A Neiva diz que mordeu, dormindo, o lado da bochecha, diz que está super machucado. Isso pode acontecer também da pessoa mastigar as estruturas internas aqui? Sim, com certeza. Né? Olha que loucura, gente. Muitas pessoas têm uma linha marcando a bochecha, uma linha branca que a gente chama de linha alba, é por conta do mordiscar mesmo da bochecha durante a noite ou durante o dia. Tá. A Júlia está dizendo que tem bruxismo desde pequena. Não tá na hora de cuidar, né, Julia? Primeiro de tudo, tratar bastante psicológico e tentar tratar aí os problemas. Tá. Tem algum aparelho, o Herbert está perguntando, que as pessoas que têm bruxismo usam durante a noite? E por que esse nome bruxismo? Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Os aparelhinhos ele já comentou aqui, Herbert, acho que essa pergunta veio bem antes. Mas você tem uma ideia por que do nome? Foi uma curiosidade interessante. Nem nós sabemos. Será que é porque as pessoas que estão em volta da pessoa que está fazendo barulho ficam com medo? Falam, gente, tem alguma coisa nesse quarto. Pode ser. Não sabe de onde vem um barulho estranho, de repente, no meio da noite. Pode ser por isso. Mas vamos se cuidar, né, gente? Afinal de contas, onde tem, como diria meu pai no passado, a dor é nossa amiga, né? Então, onde tem uma dor, onde tem um problema, tem uma questão a ser cuidada, tem um olhar diferente para ser dado para aquela questão. Então, vamos se cuidar. Por aqui o alerta do Dr. Diego Guirra, que é cirurgião dentista. Vou deixar também o Insta para o pessoal fazer contato, por favor, né? Claro. @Dr. Diego Guirra. Você vai escrever Guirra. @Dr. Diego Guirra. Muito obrigada pela sua presença, esclarecimentos excelentes. Até a próxima, viu? Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, muito obrigado, bom. eu.